Vendas sensoriais. Você já ouviu falar nessa técnica que está revolucionando o comercial das empresas? Consegui fazer mais de 350 mil reais. Talvez o seu concorrente já esteja aplicando essa metodologia. 200 mil reais em 4 meses. Você quer vender mais e conhecer uma nova técnica internacional? Faturamos quase 70 mil reais. Você tem a sensação de fazer muito esforço para pouco resultado e isso te gera um cansaço? Nós fechamos um primeiro contrato de high ticket na faixa de 100 mil reais. Tem dificuldade de lidar com pessoas difíceis e fazer com que elas performem mais? Então, em 3 dias, 100 mil reais. Meu nome é Diogo Woodson e eu já treinei mais de 100 mil pessoas no Brasil e no exterior. Visitei 50 países e estudei nos Estados Unidos, na Alemanha e na Índia, com os melhores profissionais do mundo na área de desenvolvimento humano e gestão empresarial, tais como o Tony Robbins e o Blair Singer. Com isso, desenvolvi o método Vendas Sensoriais, uma inovação na abordagem comercial. Com essa metodologia, o cliente é impactado nos seus 5 sentidos. Ele fica tão encantado com a experiência que naturalmente a venda acontece. Você já pensou em ter centenas ou talvez milhares de clientes pedindo para comprar de você? Isso é possível? Foi assim que eu faturei 7 milhões de reais e dei entrevistas na TV Globo, na Record e em vários podcasts. Essa técnica pode ser utilizada em um negócio físico como uma loja ou um escritório. Pode ser utilizada por vendas no telefone para um serviço ou produto. Também podem ser aplicados a infoprodutos e e-commerce em negócios online. Já treinei grandes empresas, Correios, Petrobras, Stefanini, Grupo Atento, dentre outras. Eu tenho convite para empreendedores, profissionais liberais e líderes. Participe da imersão Vendas Sensoriais. É só clicar no link e saber mais. Bom, esse evento, na verdade, tem o objetivo de integrar, integrar a nosso setor, que é o RH, e o objetivo, efetivamente, é estar trazendo um pouco mais a possibilidade das pessoas se olharem, se verem, se conhecerem mais e se fortalecerem em relação às dificuldades e aos processos. A palestra do Diogo foi fundamental para a gente estar alinhavando e estar focando em algumas situações, principalmente no que diz, acho que eu posso falar de engajamento, falar de escutativa. Foi importante em relação ao próprio que o grupo está vivendo hoje, para uma empresa como a Petrobras, onde efetivamente o time é outro, a gente tem novas missões, novas tarefas, novas funções, a gente parar um pouco, se ver, se perceber nesse local, ter um sentimento de pertencimento. Eu acho isso fundamental. Mas se o RH acredita plenamente que é um RH estratégico, que é um RH de liderança, que é um RH que faz diferença absurda nos resultados, esse potencial cresce. E naturalmente as estratégias certas tornam resultados válidos. O resultado dessa palestra do Diogo pro dia a dia, o tema dela é efetivamente, eu acho que o resultado que a gente vai buscar, que é a querência no sentido de se engajar, ter esse sentimento de pertencer e de capacidade, ter o sentimento de poder buscar algumas outras alternativas que em alguns momentos a gente não percebe em relação ao nosso potencial, em relação ao nosso querer. Então, assim, a palestra do Diogo hoje foi, e eu acredito que vai ser somente a semente de uma plantinha, para o nosso grupo. E para finalizar aqui, eu deixo para vocês uma frase minha que fala o seguinte: muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha. Obrigado. Você já imaginou ter um faturamento de mais de 100 mil reais em 4 dias? Pois é, eu realizei essa conquista por várias vezes, justamente por estar na mentoria com o Diogo Woodson. Eu consegui aí mais de 7 mil reais de faturamento. A gente já faturou mais de 17 mil reais com apenas 4 clientes. A gente hoje tem em média um faturamento aí de 50 mil reais por lançamento de Floripa. A gente já teve até um lançamento esse ano que nós faturamos quase 70 mil reais. Olha, eu consegui
10 clientes com faturamento de 28 mil reais. No meu primeiro lançamento eu fiz 35 mil reais e daí para cima, o último eu fiz 70 mil reais. Ao todo, em um ano, eu consegui fazer mais de 350 mil reais. Uma pequena dica, em menos de 3 semanas de trabalho, nós fechamos um primeiro contrato de high ticket na faixa de 100 mil reais e mais 6 contratos na faixa de R$1.000. Ou seja, 106 mil reais de resultado. 30 entrevistas e fechei 4 processos a R$2.400, então eu recebi R$9.600. O faturamento total foi R$8.600. Eu consegui 3 pacotes das 12 sessões e mais 4 constelações. O valor que nós conseguimos foi 8.100. De 8 entrevistas, eu consegui fechar 5, com resultados de R$8.000. Foram 2 constelações, mais uma constelação e um pacote de R$1.800. No grandioso Teatro Municipal do Rio de Janeiro, celebramos uma conquista extraordinária, o Prêmio de Mentor do Ano. Este reconhecimento simboliza o impacto de Diogo Hudson e Flávia Oliveira com a Escola de Heróis, transformando empresas e milhares de vidas por meio de seus treinamentos e mentorias. Eles visitaram 50 países. Estudaram na Índia, Estados Unidos e Alemanha, aprenderam com os melhores do mundo, como Tony Robbins. Assim, criaram um método com mix de técnicas internacionais de vendas, psicologia comportamental e marketing digital. Eles já impactaram mais de 100 mil pessoas em países como Portugal, Angola e Brasil, e treinaram grandes empresas como Petrobras, Grupo Atento, Correios e Grupo Stefanini, dentre outras. Esse prêmio não é apenas uma celebração e é um símbolo de uma missão maior: transformar vidas, despertar heróis e criar resultados duradouros. Gratidão a todos que nos seguem e confiam no nosso trabalho. Na categoria de mentor do ano. Então, hoje quem ganhou foi Diogo Hudson. Meu nome é Diogo Hudson, eu sou palestrante internacional, treinei mais de 100 mil pessoas. A gente tem um workshop chamado Vendas Sensoriais. Através desse workshop você consegue impactar o seu cliente através dos 5 sentidos. E eu estou muito feliz de ter levado esse trabalho, não só no Brasil, para vários estados, mas para Portugal, para Angola. E estou mais feliz ainda por ter sido indicado a esse prêmio. Eu sou psicólogo de formação, trabalho muito o lado emocional e a espiritualidade. E eu quero agradecer esse prêmio à nossa equipe da Escola de Heróis, ao Leandro, que é meu parceiro de trabalho. Eu não teria como falar sobre aquele tema que eu julgo que é o mais importante na vida de um empreendedor, que é a família. E principalmente meu pai, minha mãe e a minha família atual que está aqui, a minha esposa e o meu filho Guilherme, que está dormindo no colo dela. Flor, te amo profundamente. Se não fosse você, eu não estaria aqui. E é uma honra estar aqui ao lado de 2 pessoas tão competentes naquilo que fazem. Muito obrigado.
Alegria, alegria, é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, afinal de contas nós estamos aquecendo cada um de vocês aqui para o nosso workshop do final de semana, nosso workshop que vai ser sobre vendas sensoriais. Exatamente esse é o tema, vendas sensoriais, onde a gente vai descobrir como impactar os 5 sentidos do cliente através de técnicas, inclusive que têm a ver com a nossa aula de hoje, técnicas ligadas ao storytelling, técnicas ligadas, por exemplo, à persuasão, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? A gente vai desenvolver esse trabalho aqui hoje, e hoje é um aquecimento para o nosso workshop, que vai ser no próximo final de semana, dias 9 e 10 de novembro, sobre vendas sensoriais. Eu sou Diogo Hudson, e fazendo uma breve apresentação, já treinei mais de 100 mil pessoas na minha carreira, faturei mais de 7 milhões, somente produtos digitais, visitei cerca de 50 países, tenho mais de 2 milhões de visualizações na internet, sou palestrante internacional, formado nos Estados Unidos, na Alemanha e na Índia. E o que a gente faz? Quem que nós somos? Né? Nós somos uma família, isso daí essas imagens mostram a minha esposa e o meu filho. Minha esposa é Flávia Oliveira, meu filho é o Guilherme Hudson, nós criamos um método próprio, visitamos 50 países, e hoje nós conseguimos ensinar técnicas internacionais, tanto da parte de ressignificação emocional, somos formados em psicologia, e também na parte de vendas e marketing digital, porque nós também temos formações em negócios, fizemos 2 cursos nos Estados Unidos com Tony Robbins, estudamos na Índia, e assim por diante. Com isso, com o nosso conteúdo, com o nosso conhecimento, a gente já treinou empresas como a SEG, SEDAI, Petrobras, Atento, Correios, Grupo Stefanini, dentre outras empresas. Estivemos em vários programas de TV, de rádio, como a Fátima Bernardes, como Rádio Globo, como Rede Record, dentre outras. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu queria uma pergunta para você. Minha pergunta é: qual o seu maior desafio em vendas e o que você espera dessa aula? Qual é o seu maior desafio em vendas? Qual é a sua maior dificuldade de vender? E o que você espera dessa aula de hoje? Escreva aqui para mim aqui no chat. Pessoal que está no chat aí, pessoal que está no YouTube, escreva aí para mim, por favor. Tem bastante gente aqui no YouTube. E eu quero que você escreva qual é o seu maior desafio, a sua maior dificuldade de vender. Adri, boa noite. Boa noite, pessoal que está aqui de serviços. A gente vai agora falar exatamente sobre o tema de hoje. O tema de hoje é storytelling e persuasão. O que é storytelling? O que é persuasão? Como que funcionam essas 2 grandes, eu poderia dizer, grandes ferramentas, grandes elementos para poder você vender mais, para poder você influenciar mais. A gente vai começar falando exatamente sobre storytelling. O que é o storytelling? O que é a persuasão? Bom, vou começar falando sobre storytelling para poder a gente começar a desenvolver o tema de hoje. E o storytelling que a gente fala aqui é exatamente um conceito, e dentro desse conceito eu vou explicar o que é e depois eu vou mostrar exemplos práticos, tá bom? Storytelling é a arte de contar histórias, né? De tornar envolvente e estruturada para comunicar uma mensagem, transmitir valores ou criar uma conexão emocional com o público. Em marketing, vendas e branding, o storytelling é usado para dar contexto e significado a um produto, um serviço, uma marca ou a própria pessoa, tá? Se você é um advogado e quer se vender, se você é um psicólogo e quer se vender, e quer vender o teu serviço, o seu produto, você pode também contar a sua história através da técnica que eu vou ensinar hoje, que é o storytelling e a persuasão. Fazendo com que o público se identifique e sinta que faz parte daquela narrativa. No storytelling, uma boa história geralmente inclui um personagem, que é alguém com quem o público possa se identificar. Então, se você é um advogado empresarial, você vai falar sobre as suas habilidades empresariais. Se você é um psicólogo que atende relacionamento afetivo, e se isso tem a ver com a tua parte de relacionamento afetivo, você vai contar a sua história. Tem a ver com o contexto, a situação, o ambiente onde essa história se passa. Então, se é no contexto empresarial, você vai ter que falar a sua história naquele contexto. Se é no contexto de relacionamento afetivo, você vai contar a sua história naquele contexto. Além do personagem do contexto, é necessário conflito, é necessário desafio. O problema precisa ser desenvolvido, precisa gerar curiosidade, precisa gerar empatia. Além disso, precisa ter uma solução e uma transformação. Como que aquele personagem superou determinado tipo de desafio?
mostrando o antes e o depois. E, além disso, no final, sempre tem uma lição de moral ou uma criação de um desejo, no caso de vendas, tá? A mensagem final reforça o valor daquela história. Bom, quais são os objetivos do storytelling? O objetivo do storytelling é gerar atenção, então você consegue prender a atenção da pessoa contando uma história. Você consegue gerar identificação, porque a pessoa se identifica com aquela história que está sendo contada. Você consegue gerar compreensão, então as pessoas vão compreender aquilo que você faz. As pessoas vão ter uma lembrança positiva, geralmente o que lembram de uma palestra ou é um momento emocional da palestra, ou é a história que você conta. E principalmente aquilo vai gerar autoridade. Autoridade com o público. Se você é uma nutricionista, por exemplo, e começa a contar uma história de emagrecimento de um cliente ou de uma cliente sua ou seu, eu posso falar para você que as pessoas elas vão ter uma lembrança positiva daquele emagrecimento, elas vão ter a compreensão da tua metodologia, elas vão se identificar se elas quiserem emagrecer e você vai prender a atenção das pessoas, gerando uma autoridade. As pessoas no inconsciente, elas começam a interpretar. Se essa nutricionista conseguir emagrecer essa pessoa, ela também consegue me ajudar a emagrecer, tá? Apenas um exemplo aqui. Agora a gente vai para o próximo slide, onde a gente vai começar a ir para a prática, porque eu não gosto muito das teorias não, né? Você que está me conhecendo agora, já saiba que eu diria que o grande diferencial do meu trabalho é exatamente ir para o campo da prática. O grande diferencial do meu trabalho é eu pegar uma pessoa na plateia, como você vai ver nesse final de semana, e trabalhar com essa pessoa, sem conhecer a pessoa, sem saber a história da pessoa, sem saber o que a pessoa vende, ou se às vezes ela nem consegue vender, eu pego a pessoa, começo a trabalhar e faço ela vender ao vivo. É isso que a gente vai fazer no final de semana. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso workshop Vendas Sensoriais, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Vamos para a prática, então. Vamos lá. Eu tenho um exercício aqui para você contar a sua história em 3 atos. E vai ser muito simples e muito prático. Eu vou começar falando de storytelling, depois eu vou acrescentar a persuasão ao storytelling e vocês vão ver a potência que a persuasão e todas as ferramentas e técnicas de persuasão desenvolvem e potencializam o storytelling. Beleza? Então aqui são 3 atos. O primeiro ato é o ato 1, é onde a gente demonstra autoridade. Você chega num evento, você vai pegar o microfone e você vai demonstrar autoridade. Assim que eu falo no evento, a primeira coisa que eu falo é: meu nome é Diogo Hudson, assim como eu falei nessa aula, meu nome é Diogo Hudson, eu treinei mais de 100 mil pessoas, visitei 50 países, faturei mais de 7 milhões de reais em produtos digitais e eu ajudo empreendedores a conseguirem vender mais e escalar o seu faturamento pela internet. Pronto, automaticamente aqui eu falei, tá, da minha experiência, eu posso falar da minha formação. Olha, eu sou formado nos Estados Unidos, na Índia e na Alemanha, fiz vários cursos com os maiores nomes do business e também da área de desenvolvimento pessoal, fiz 2 cursos com Tony Robbins. Eu posso falar das minhas formações, sou formado em psicologia, tá? E também sou formado em marketing empresarial, e também sou formado em direito. Posso falar as minhas qualidades. Olha, uma vez eu peguei uma pessoa que não tinha a mínima noção de vendas. Inclusive, essa pessoa trabalhava numa empresa. Essa pessoa veio, fez uma mentoria comigo e pediu demissão dessa empresa. E hoje ela fatura cerca de 50 mil reais por mês nessa nova estrutura que a gente montou. A gente montou um negócio. Então, o que eu estou falando para você aqui? Eu estou mostrando para você resultados. Eu estou mostrando para você benefícios, tá? Estou dando o exemplo da minha história, mas eu posso dar exemplos de várias histórias aqui. Daqui a pouco eu dou outros exemplos, tá? Então, aqui são benefícios, são resultados. Aí, no ato número 2, olha só que interessante. No ato 1, a gente está mostrando autoridade. Só que as pessoas podem achar assim, pô, que o Diogo é metido, fala que treinou 100 mil pessoas, fala que visitou 50 países, fala que faturou não sei quantos milhões. Que absurdo, isso ele é metido, né? Não é essa a percepção que às vezes as pessoas têm? Quando uma pessoa às vezes não tem tanto resultado, ela olha para outra que tem resultado e começa a achar que ela é arrogante, começa a achar que ela é metida, né? É muito comum que isso aconteça.
Por isso, a gente vai para a segunda parte dessa história, que é o segundo ato. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar conexão. Conexão com o nosso público. Como é que a gente cria conexão com as pessoas? Como é que a gente desenvolve conexão com as pessoas? Exatamente ao contrário do que a gente fez na autoridade. Enquanto na autoridade eu estou falando tudo que eu conquistei, desenvolvi, meus números, na conexão eu vou falar dos momentos mais difíceis. Eu vou falar exatamente dos desafios que eu passei. Eu vou falar dos momentos difíceis. Eu vou falar exatamente dos conflitos que eu tive naquela história que eu estou contando. Então, no meu caso, às vezes as pessoas querem ser palestrantes profissionais ou mentores profissionais. Então, eu vou contar aqui como é que eu contaria minha história falando sobre os meus desafios, falando exatamente de uma forma que eu criasse conexão com o meu público. Então, o que eu faria aqui? Eu contaria meus desafios. Olha, hoje eu sou muito feliz na minha carreira e apaixonado pela minha carreira, mas nem sempre foi assim. Eu tive uma dificuldade muito grande de fazer uma transição de carreira. Eu era advogado, eu já faturava em torno de 20 mil reais por mês, e quando eu chegava para as pessoas para poder falar, eu quero trocar de carreira, eu quero trabalhar como mentor, quero trabalhar como terapeuta, quero trabalhar como palestrante, as pessoas falavam, não, isso vai dar errado. E eu não tive apoio para poder fazer essa transição de carreira. E ali eu vivi momentos difíceis, porque eu tinha que me planejar, eu fazia muitos investimentos em cursos, então eu não conseguia estruturar a minha vida financeira para fazer essa transição de carreira. Talvez você que esteja me ouvindo também esteja assim, talvez você queira fazer uma transição de carreira e não saiba como estruturar, talvez você fique pensando, cara, vai chegar um dia que eu vou chegar a um determinado patamar, vou ter uma determinada estabilidade financeira, aí eu vou fazer a transição de carreira. Esse dia não vai chegar, porque esse dia não chegou para mim, e eu ficava em conflito. Eu falava, cara, será que eu vou sair da área jurídica? E se der errado? Você se faz essa pergunta? Então, se uma pessoa estiver em transição de carreira, ela vai se identificar comigo. Eu falei dos conflitos, eu falei dos momentos difíceis, eu falei dos desafios, né? Então, aqui é o ato número 2, a conexão. Agora vamos para o ato número 3, a criação de desejo. O que é criar desejo? Eu vou contar a minha história e vocês vão entender exatamente isso aqui, a volta por cima, onde eu tive um dilema e uma decisão, e os casos de sucesso. Bom, eu tinha muita vontade de trabalhar com mentoria e com palestras, só que eu falava, e se isso der errado? Eu comecei a contar um monte de história. Um dia eu fui fazer uma mentoria e esse mentor virou para mim e falou assim, ei, você quer trabalhar com a autoconfiança e com a autoestima das pessoas? Eu falei, quero. Como é que você quer trabalhar com a autoconfiança e com a autoestima das pessoas se você não tem autoconfiança para cobrar o preço justo, se você não tem autoestima para poder focar naquilo que você quer na sua carreira? Depois que eu encontrei com esse mentor, minha vida mudou completamente. Eu tomei a decisão de largar tudo na área jurídica e fui dormir no meu escritório. O escritório que eu atendia durante o dia, eu fazia treinamentos no meu escritório e à noite eu dormia no chão do meu escritório. Ali eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou ser muito bem sucedido nessa área. Eu vou fazer o meu máximo. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver, até que eu consegui divulgar. E hoje eu consigo impactar muitos mentores, muitos terapeutas, muitos palestrantes e também muitos empresários que querem minha ajuda para poder saber como é que eu faço para poder ter resultados com escala no digital, na internet, e também como é que eu faço para manter minha qualidade de vida, poder viajar em paralelo a todo o trabalho que eu faço. Então, eu já tive, por exemplo, depoimentos, como é o caso da Lisandra, que fez um depoimento para mim em Portugal, como é o caso da Joyce, que fez um depoimento para mim na Itália, de mentorados que faturaram aí acima de 40 mil reais por mês, até acima de 100 mil reais por mês, como é o caso da Fabiane. Então, o que eu tenho para falar para você é, eu acabei de contar a minha história em 3 atos. Essa história ela pode demorar 30 minutos, ela pode ser o tema de uma live, ela pode durar 30 segundos. Por exemplo, se fossem 30 segundos, deixa eu pegar o meu celular aqui para poder fazer. Se fossem 30 segundos, como é que eu faria essa live? Vamos colocar aqui um cronômetro para poder trabalhar? Ato 1, ato 2 e ato 3. Ato 1, autoridade. Ato 2, conexão. Ato 3, desejo, beleza? Então, autoridade, ato 1. Ato 2, conexão. Ato 3, desejo.
Quando eu fizer assim, vai ser autoridade. Quando eu fizer assim, vai ser conexão. Quando eu fizer assim, vai ser desejo. Beleza? Então, se eu tivesse, por exemplo, em grupos de networking, que às vezes você precisa de 30 segundos para poder fazer um pitch de vendas, eu faria um pitch de vendas assim. Meu nome é Diogo Hudson, sou responsável pela empresa Escola de Heróis, onde eu faço treinamentos de alta performance em empresas e formo palestrantes e mentores. Já treinei mais de 100 mil pessoas. Faturei cerca de 7 milhões de reais com produtos digitais e também eu consegui visitar 50 países. A minha história é uma história de transição de carreira. Eu tive uma carreira na área jurídica e fiz a transição de carreira para impactar muitas vidas. Não foi fácil, mas hoje eu consigo ter aí cerca de 100 mil pessoas impactadas e inúmeros mentores formados. Pronto. 30 segundos. Fiz aqui o meu pitch, sem treinar, sem nada, de improviso. O que eu estou falando para você é: você pode contar a sua história em 30 segundos, em 1 minuto, em 2 minutos, em meia hora, em 1 hora. E essa estrutura é a estrutura que as pessoas contam a própria história. Vou dar exemplos de pessoas aqui. Se eu estivesse contando a história e eu sendo o Érico Rocha, para quem não conhece, é o maior nome do marketing digital no Brasil, tá? História do Érico Rocha, ato 1, autoridade. Meu nome é Érico Rocha, já impactei milhares de empreendedores no Brasil e as pessoas do meu grupo de mentoria já faturaram mais de 1 bilhão de reais através de produtos digitais. Pronto, gerou autoridade, Érico Rocha. História do Érico Rocha gerou autoridade, ok? Para mim não foi fácil empreender, conexão. Isso porque eu trabalhava num banco fora do Brasil, estou contando a história do Érico Rocha, e eu precisei pedir demissão, e ele foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu não era empreendedor, eu trabalhava para outras pessoas, e trabalhava e ganhava bem, faturava bem, já estava morando bem, já estava fora do Brasil, e estava morando bem na minha casa, já tinha minha família, só que eu precisei me conectar com um propósito maior, e assim eu fiz um curso nos Estados Unidos chamado Fórmula de Lançamento, e a partir dali eu resolvi, ato 3, ele vai tomar a decisão. Eu resolvi tomar a decisão de empreender para poder impactar a vida de outros empresários, porque aquele curso transformou a minha vida, eu queria transformar a vida de outros empresários, e assim conseguir resultados como A, como B, como C, como D. Tá, eu dei o exemplo aqui do Érico Rocha, mas isso daqui se aplica em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqui pode ser, por exemplo, a história do Ronaldo Fenômeno, que é um cara muito famoso, que provavelmente todo mundo aqui conhece. Autoridade. Meu nome é Ronaldo Fenômeno. Eu consegui 2 títulos de Copa do Mundo e eu fui o melhor do mundo por mais de uma vez. A minha carreira não foi fácil, teve um momento que eu tive que me afastar do futebol por causa de uma lesão no joelho, eu fiz cirurgia, me recuperei com fisioterapia, naquele momento eu estava mal, estava pensando que não dava para voltar, mas de repente eu dei a volta por cima, pronto. E a partir dessa volta por cima eu consegui impactar uma nação, e não apenas uma nação, o mundo. Fui artilheiro da Copa do Mundo e transformei o mundo. Disputei 3 finais, uma na reserva em 94, uma em 98 e a terceira em 2002, que eu fui campeão em 94 e em 2002. Então o que eu tenho para falar para vocês é: toda vez que derem o microfone na sua mão, você vai contar a sua história em 3 atos. Diogo, mas olha, no meu caso, como é que isso se aplica se eu vendo um produto da mesma forma? Vamos lá? Vamos vender uma calça jeans? Imagine se uma pessoa chega na sua loja, você é um vendedor. Você não vai falar boa tarde, posso te ajudar. Você vai falar, olá, tudo bem? Você já conhece a nossa loja? Aí a pessoa vai falar, ah, já conheço. Pois é, deixa eu te apresentar algumas novidades que tem aqui. Olha, tem essa calça jeans que é incrível, a fabricação dela é artesanal, só tem 10 peças exclusivas dela, inclusive ela está na promoção. Pronto. Você já gerou autoridade, você já falou do produto, você falou que ela é exclusiva, você automaticamente gerou autoridade. Aí você vai colocar a conexão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está procurando a calça que você falou para mim? Você está procurando para qual ocasião? Aí você vai perguntar os desafios da pessoa. Ah, é? E qual tipo de calça que você gosta? Você gosta de slim? Você gosta dela reta? Ah, olha, vou te falar uma coisa. Eu adoro slim assim como você. E vou te falar, essa daqui que eu estou usando é slim, cai super bem. Tá vendo aqui? Olha ali no manequim como é que ela cai super bem. Pronto, criei conexão.
criei conexão, automaticamente criei conexão. Olha, eu vou te falar uma coisa, essa calça é muito bonita e essa cor é muito legal. Você está falando para mim que você não gosta tanto dessa cor, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você colocar essa outra cor com a blusa que você está falando, não vai combinar. Você mostra para a pessoa o desafio, mostra a conexão, aí a partir disso você cria um desejo. Olha, eu falei que são 10 peças exclusivas e essa é a última. Você tem certeza que você não vai levar agora? Talvez se você rodar no shopping e voltar aqui, cara, essa calça já pode ter sido vendida. Eu não posso reservar ela para você. Vamos levar. Ela caiu bem no teu corpo. Pronto. Eu acabei de trabalhar autoridade, conexão e, além disso, a criação de desejo. Então, aqui são os 3 atos, beleza? Acabei de explicar o storytelling. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa palestra, da nossa aula de hoje, que é persuasão. O que é persuasão? Persuasão é a influência através de emoções, sentimentos e desejos. Influenciar a pessoa com emoções, com sentimentos e com desejos. Então vamos colocar isso na prática? Como é que você vende, por exemplo, um produto através da persuasão? Em primeiro lugar, você vai colocar aquilo que eu chamo de emoções e pecados. Por exemplo, se eu estiver vendendo um serviço financeiro de planejamento tributário e contabilidade, se eu estiver vendendo um serviço de planejamento tributário e contabilidade, você concorda que eu estou vendendo para outras empresas? Beleza. O que essa pessoa quer? Cara, essa pessoa quer dinheiro, então você vai trabalhar a ganância. Só que aquele empresário, ele pode ter preguiça de enxergar os próprios números. Você concorda comigo? Ele pode ter preguiça de enxergar os próprios números. Qual é o interesse, o sentimento que ele desperta? Ele desperta desejo por um serviço de planejamento tributário para poder pagar menos impostos. Ele desperta também, além de desejo, ele pode despertar, a gente pode trabalhar com ele a culpa. Olha, até quando você vai ficar deixando dinheiro na mesa? Será que você não é um empresário eficiente, capaz de diminuir os seus impostos para ter uma lucratividade maior? Você vai deixar isso passar quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Tá? Você pode trabalhar com o empresário também o otimismo, tá? Então aqui você tem o desejo, você tem a culpa, você tem o otimismo, a preguiça e a ganância. Então aqui você tem sentimentos e emoções que vão influenciar essas empresas, beleza? Daqui a pouco eu vou montar o quebra-cabeça, tá? Eu vou montar o quebra-cabeça de tudo que eu tô falando. Outra coisa que eu tô falando é que além das emoções e daquilo que a gente chama de pecados, que são sentimentos, tá? Sentimentos como a raiva, como a luxúria, tudo isso ajuda a influenciar fazendo uma história. Então, como é que você cria desejo? Além das emoções, dos sentimentos, as pessoas elas compram por segurança, elas compram por conforto, elas compram para ser aceitas num grupo e numa comunidade. Elas compram para serem desejadas, elas compram para ter liberdade, elas compram para crescer e estar progredindo. Elas compram para se sentir úteis, para serem surpreendidas, para acreditar em algo maior, um propósito maior e para se sentir importantes. Bom, qual desses daqui ou quais desses daqui se enquadra no produto que eu estou vendendo? Direito tributário, segurança, beleza, se enquadra. Ser aceito num grupo, sim, a pessoa pode ser aceita num grupo. Você vai participar do meu escritório de contabilidade e vai participar uma vez por mês, do nosso café da manhã empresarial com rodadas de negócios, dentro do meu escritório de contabilidade. Pronto, eu estou sendo aceito por um grupo, eu estou pertencendo a uma comunidade, não é apenas o serviço de contabilidade, é uma inserção àquele grupo. Bom, que mais? Crescimento, está progredindo, a percepção de sucesso. Ok, isso já basta. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou montar o quebra-cabeça. Olha o que a gente vai fazer.
eu vou pegar a história, eu vou criar uma história aqui, como se eu estivesse vendendo um serviço de um contador. Um serviço de planejamento tributário e contabilidade, beleza? Simples assim. Então vamos lá. Eu vou utilizar o chat GPT, que vai me ajudar muito a criar essa história. E eu vou colocar aqui exatamente a formação desses 3 atos e depois eu vou pedir para o chat GPT para ele incluir os sentimentos e os desejos. Então vamos lá. Se eu fosse contar a minha história como contador, eu vou colocar aqui, eu sou Diogo Hudson, contador. Só uma hipótese, tá? Eu estou apenas criando uma hipótese. Se eu tivesse uma pessoa aqui comigo, eu iria fazer dela, ia fazer a história dela, tá? Então, o contador, vamos colocar aqui, há 15 anos, pós-graduado FGV em planejamento tributário, atendi mais de 150 clientes. Pronto, isso é o suficiente. Desafios. Aqui eu vou falar dos desafios e dos problemas dos empresários. Quais são os maiores desafios de um empresário? Percebi que muitos empresários não conseguem enxergar seus números e também diminuem a lucratividade por não estruturar a parte tributária. Aqui eu vou contar a volta por cima de uma empresa e vou falar dos resultados dessa empresa. Tem um cliente na área da indústria farmacêutica que estava quase quebrando. Depois que comecei a estruturar a contabilidade, esta empresa e a área tributária esta empresa recuperou em um ano mais de R$ 1,5 milhão. E assim conseguiu dar a volta por cima. Hoje fatura cinco vezes a mais do que o seu custo total. Agora eu vou pegar toda essa história e vou pedir para o chat GPT estruturar para mim exatamente um discurso onde eu possa vender esse escritório de contabilidade e eu vou colocar todos os sentimentos que a gente trabalhou aqui e desenvolveu. Então, eu vou começar aqui colocando a história. Vou dividir com você a minha tela do chat GPT. Criar uma história para um escritório de contabilidade e planejamento tributário. Aí eu vou colocar exatamente os quadrantes que estão aqui.
Aí vem aqui o segundo quadrante, que eu vou colar. Colando o segundo quadrante. Agora eu vou colar o terceiro quadrante. Agora eu vou pedir para o chat GPT estruturar para mim em cima daquelas emoções. Vamos voltar lá para pegar as emoções? Vamos pegar aqui as emoções. Então, desejo, culpa, otimismo. Desejo, culpa, otimismo. Desejo, culpa, otimismo. O desejo de ter relatórios eficientes e recuperação de tributos. Culpa de deixar dinheiro na mesa. Que mais? Qual o outro sentimento que tem aqui? Preguiça. Preguiça para estudar o DRE, que é a demonstração de resultados de uma empresa, e enxergar seus números. Otimismo, que é mais simples quando nosso escritório cuida da parte financeira, organiza para sua empresa crescer com rentabilidade. Além disso, eu vou colocar agora os desejos. Lembra disso? Vamos colocar os desejos. E vocês vão se surpreender com o texto que vai ficar aqui. Desejo: segurança, grupo e crescimento. Ative no texto o desejo de ser uma empresa maior e bem estruturada, pronta para expandir com organização. Isso é o desejo. Outro desejo. O desejo, então já foi de crescimento. Coloque também o outro desejo é a segurança. A segurança de poder tomar decisões sem achismos, e sim com números eficientes. Em um clique. E o último, então a gente já colocou segurança, crescimento, a gente agora vai coloque que os nossos clientes participam do nosso café da manhã mensal para rodadas de negócios e networking. Beleza. Agora que a gente fez isso tudo, eu vou colocar só isso aqui para o final do texto e a gente começa a fazer a história e aí vocês vão ter uma bela surpresa. Pronto, vamos nós.
Imagine um escritório de contabilidade que não consegue se vender, um escritório de contabilidade que tem dificuldade de captar clientes. A pessoa tem experiência, a pessoa tem currículo e ela não sabe se vender. O storytelling, junto com a persuasão, vai criar para a pessoa um texto exatamente assim. Imagine se eu fosse um contador com experiência na área tributária, lendo para você, fazendo um vídeo exatamente como está aqui. Olha, meu nome é Diogo Hudson e eu sou contador há 15 anos. Sou pós-graduado em planejamento tributário pela FGV e com uma vasta experiência atendendo mais de 150 clientes. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que muitos empresários enfrentam desafios e não conseguem enxergar seus números de forma clara. E eles não têm nenhum tipo de estrutura tributária bem planejada. Esses empresários acabam deixando dinheiro na mesa. Esse cenário compromete a lucratividade e impede o seu crescimento sustentável. Assim, a sua empresa ela não vai conseguir expandir como você gostaria. Um exemplo marcante é de um cliente na área da indústria farmacêutica que estava prestes a fechar as portas devido a uma série de dificuldades financeiras. Com a minha orientação e a orientação da minha equipe, a gente trabalhou a parte contábil e a parte tributária dessa empresa. E a gente reestruturou tudo isso. Em apenas um ano, a empresa conseguiu recuperar mais de 1,5 milhões em tributos. Hoje, o faturamento desse cliente é 5 vezes maior do que os seus custos. Isso é um reflexo direto de uma contabilidade bem organizada e de um planejamento tributário estratégico. Nosso escritório tem um compromisso de simplificar o processo financeiro para que cada empresário possa enxergar a sua empresa de forma transparente, com relatórios eficientes e dados precisos. Entendemos que muitos empreendedores sentem-se sobrecarregados ao lidar com o DRE, por exemplo, e outros relatórios financeiros. Por isso, nossa missão é eliminar essa barreira, organizando cada detalhe para que a tomada de decisões seja baseada em números e não em suposições. Imagina como seria tomar decisões sem dúvidas com a segurança de números organizados e eficientes ao alcance de um clique. Nossos clientes não só ganham clareza financeira, mas também participam dos nossos encontros mensais de café da manhã, onde tem a oportunidade de trocar experiências e fazer networking em rodadas de negócios exclusivas. Com o nosso suporte, você pode transformar a sua empresa, tornando-a mais estruturada, pronta para crescer e lucrar de forma contínua. Vamos juntos tirar o peso da burocracia financeira dos seus ombros e guiar sua empresa para um futuro mais próspero e seguro? Diogo Hudson, Contabilidade e Planejamento Tributário. Cara, é sensacional, não é? É sensacional. Escreva aqui para mim. O que gerou de aprendizado para você? O que eu fiz foi só ler o texto que está aqui, gente. Olha aqui, o texto está aqui, ó, no Chat GPT. Se você não conhece o Chat GPT, gente, entra aí no Google, Chat GPT, clica lá, faz a inscrição. Ele é gratuito. Esse daqui é o mais moderno, mas o gratuito para o mais moderno não faz nenhuma diferença do que eu fiz aqui. O mais moderno é mais para gerar imagens e para fazer outras coisas, tá? Mas isso daqui você já pode fazer de forma gratuita. Inclusive, se você não trabalha com o Chat GPT ao teu lado, eu posso te falar que você está perdendo muito tempo nas suas atividades, beleza? Então, fez sentido esse texto aqui? Esse texto é exatamente baseado no tema da aula de hoje. Hoje nós falamos sobre storytelling e também falamos sobre persuasão. Então eu quero saber se fez sentido para você tudo isso que eu falei nessa aula de hoje. Fez sentido para você? Você quer ir para o próximo nível? Então, se você quer ir para o próximo nível, eu quero apresentar para você o nosso workshop, a nossa imersão Vendas Sensoriais. 5 sentidos para multiplicar os seus resultados. Bom, vai ser nos dias 28 e 29 de janeiro, no Espaço Fire, na Barra da Tijuca, um lugar muito legal. É próximo ao Vogue Square e o Rio Designer, entre um e o outro, dias 28 e 29 de janeiro. Vai ser na terça e na quarta-feira. Vai ser exatamente no meio da semana, porque é um evento para empreendedores. Então, se você é um empreendedor, se você é um profissional liberal, se você é uma mulher que está querendo aumentar suas vendas, esse é o momento de você imergir, de você ficar 2 dias, 28 e 29 de janeiro, de 9 da manhã até as 20 horas, e é uma imersão em vendas, networking, inteligência emocional,
para empreendedores. O que você vai descobrir nesses 2 dias? Primeiro, como vender mais pela internet. Se você já tem um produto físico, ou se você tem uma loja, um escritório, ou se você presta serviços hoje de forma presencial, eu vou mostrar como é que você, de forma simples, pode expandir também para o digital. E se você já vende no digital, eu vou mostrar para você como é que você pode escalar isso através dos 5 passos do marketing, multiplicando seus canais de vendas. Além disso, no segundo tópico que nós vamos desenvolver nesse workshop, nós vamos fazer um diagnóstico do seu atual momento comercial para poder você implementar as técnicas internacionais de vendas sensoriais e assim captar mais clientes para o seu negócio, seja online, seja uma loja, seja um escritório. É para você que é empreendedor, é para você que é uma empreendedora. Não importa se é B2B ou se é B2C, nós iremos mostrar para você um diagnóstico da sua área comercial e também como que você pode expandir suas vendas. Depois, o terceiro ponto que nós vamos abordar é como gerar um script que gere desejo e o cliente naturalmente pedirá para comprar. Então, quando a gente fala sobre esse script, a gente vê claramente como que você pode melhorar a sua apresentação, seja do seu serviço, seja do seu produto, e assim criar uma atração maior e um desejo maior no seu cliente. Depois iremos falar no tópico número 4 sobre como desenvolver competências para você descentralizar suas atividades, para você sair do operacional e deixar o seu negócio, a sua empresa mais autogerenciável. Falaremos sobre habilidades comportamentais, falaremos sobre competências. Então, a gente vai falar várias dicas sobre como descentralizar, várias dicas como você consegue delegar, e isso vai fazer você crescer e expandir muito. E, por fim, como montar equipes comerciais de alta performance. Às vezes você trabalha por conta própria e você acha que você não consegue montar uma equipe, mas eu vou mostrar para você como é possível montar uma equipe a custo zero. Tem várias pessoas que estão aí, às vezes, desempregadas, tem pessoas que estão esperando uma oportunidade. Então, se você cria um processo de vendas e você pede para essas pessoas ligarem para os seus clientes ou para os seus futuros clientes, e também, se você pedir para essas pessoas divulgarem, indicarem o seu trabalho, você consegue desenvolver uma equipe. E se você já tem uma equipe comercial, eu posso falar claramente para você que eu vou mostrar como gerenciar essa equipe, como motivar, como acompanhar essa equipe e colocá-la para vender muito mais e aumentar a conversão em vendas. Bom, você se inscrevendo agora, nós temos um bônus especial que você vai comprar um ingresso e você vai levar 2 convidados com você. Então, você vai adquirir um ingresso e vai levar 2 convidados com você. Dias 28 e 29 de janeiro, terça e quarta, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o nosso evento Vendas Sensoriais. Compre um ingresso e leve 2 convidados com você. Para poder você ter mais informações sobre o preço e tudo isso, é só você entrar no site e você se inscrever agora mesmo. Tire uma foto dessa tela, por favor. Essa tela é muito importante, esse é o nosso contato para poder você tirar suas dúvidas. Nossa equipe está de plantão. Então, entre nesse site escoladeheróistreinamentos.com.br/vendas sensoriais. escoladeheróistreinamentos.com.br/vendas sensoriais. Todas as informações necessárias para esse evento estarão lá, assim como o nosso WhatsApp. Pode tirar uma foto dessa tela, por favor. O nosso WhatsApp é 21 985170808. 21 985170808. 21 985170808. Tire uma foto dessa tela para você se inscrever nesse exato momento. escoladeheróistreinamentos.com.br/vendas sensoriais. Se inscreva. DDD 21 985170808. Tire uma foto dessa tela aqui, por favor. Nesse exato momento, vou deixar você aqui com vários depoimentos de clientes nossos, tanto mentorados nossos como empresas falando do nosso trabalho. Nos vemos no nosso workshop Vendas Sensoriais. Se inscreva aí. Valeu! Eu sou Alessandra
Sandra, falando aqui pela gerência de atendimento dos Correios. Hoje a gente teve a oportunidade de comemorar o Dia do Atendente. Quem é esse atendente? O atendente é o profissional que está lá na ponta, todos os dias atendendo os nossos clientes, vendendo os nossos serviços, vendendo os nossos produtos, divulgando a nossa marca, fazendo as coisas acontecerem. E nós hoje trouxemos os atendentes para cá, um dia diferente, porque no dia a dia dele, no corre-corre, às vezes a gente não tem a oportunidade de premiar, de agradecer o comprometimento dele conosco. Então hoje foi um dia para nós comemorarmos o Dia do Atendente, que habitualmente é comemorado no dia 30 de outubro, e trouxemos 2 palestras muito legais que foram uma falando sobre protagonismo, com o Leandro Faria, e a outra falando sobre como lidar com pessoas difíceis, com o Diogo Hudson. E foi um sucesso, as pessoas interagiram e eu acho que o objetivo que nós tínhamos aqui foi alcançado, que era fazer com que as pessoas se sentissem importantes, se sentissem parte do processo e saíssem daqui motivadas e felizes por fazer parte da empresa. Então eu agradeço a todas as pessoas que vieram aqui, agradeço o comprometimento e agradeço também os palestrantes que fizeram uma dinâmica muito bacana com o grupo. E eu acho que foi um dia que ficou marcado pra gente. Logo no primeiro dia, em menos de 24 horas, consegui marcar 5 entrevistas, no qual obtive um retorno de R$ 4.400. Dessas 10 entrevistas eu gerei atendimentos de pacote, ou seja, fechei 6 pacotes ao valor de R$3.000 cada um. Imediatamente eu fechei 3, R$6.800 assim de cara. Eu fiz 4 entrevistas, fechei 3 pacotes. Esse pacote me rendeu um total de R$4.300. Nesse desafio eu consegui agendar 4 entrevistas, 3 já foram feitas e eu já tenho um lucro de R$6.000. Aí eu consegui fechar 3 processos, né, de 3 mil, 5 avulsos, peguei uma família inteira de constelação e mais 4 para mais uma família. E quanto que foi no total de faturamento? 12.600. Eu já fiz algumas entrevistas, 3 encaminhadas e tenho 2 fechadas. Essas duas clientes pagantes já estão me dando uma receita de R$6.000 em um mês. Na primeira semana que eu decidi seguir o passo a passo do que ele colocava, eu fiz 10 atendimentos em apenas uma semana. Eu arrecadei um montante suficiente para pagar todo o valor do curso, o valor integral do curso, e ainda consegui aqui, ó, dar uma equipada no meu escritório,